Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai embarcar, sabe, num verdadeiro tour arquitetônico. Mas olha, não é por um prédio de concreto armado, não. Nós vamos caminhar pelos corredores super complexos da mente humana. Nosso grande objetivo aqui é desvendar o trabalho de Sigmund Freud. Ele foi aquele famoso neurologista austríaco que literalmente fundou a psicanálise. A gente vai entender como ele fez um mapa da psique e acabou mudando para sempre a forma como nós compreendemos a personalidade humana e de onde vêm os nossos próprios comportamentos. Bom, vamos mergulhar nisso. A premissa central de toda a teoria do Freud parte de uma ideia que é, assim, fascinante. O nosso comportamento humano é, na sua grande maioria, governado por forças invisíveis e por aquelas experiências bem profundas lá da nossa primeira infância. É como um iceberg mesmo. Aquilo que a gente vivencia no dia a dia, tipo a nossa clareza, tomada de decisão racional, isso é só a pontinha do iceberg. O que está lá no fundo, submerso naquela água super escura e longe da nossa visão imediata, é o que realmente dita as regras do jogo. O modelo da psique. Bom, para conseguir entender todas essas profundidades, a gente precisa dar uma olhada na verdadeira planta baixa da nossa mente. O Freud dividiu isso em três partes bem distintas, que, olha, vivem numa negociação interna constante e super intensa. A primeira dessas estruturas é o id. Pensa no id como aquele motor puramente primitivo e instintivo da mente, sabe? Ele é um impulso na forma mais caótica possível. O id não está nem aí para regras sociais, não liga para a lógica, muito menos para a moderação. Ele opera implacavelmente pelo que a gente chama de princípio do prazer. Resumindo, é tudo sobre a busca agressiva pela gratificação imediata. É o eu quero agora, sem pensar por um milissegundo sequer nas consequências. É algo rápido, impulsivo, irracional e, francamente, selvagem. Agora, em total e absoluto contraste com todo esse caos impulsivo, a nossa arquitetura mental tem o superego. Esse aqui é o centro moral. É praticamente o freio de mão puxado de toda a estrutura. Ele vai se desenvolvendo ali de forma bem gradual, sabe? Incorporando metodicamente aqueles padrões sociais e éticos super rigorosos que a gente aprende desde cedo com a nossa família e com a sociedade em geral. O superego age como aquele juiz interno implacável, tentando o tempo todo manter os instintos primitivos sob rédeas bem curtas. É a voz da nossa consciência ditando de forma muito rígida o que é certo e o que é errado. Agora, o que é realmente interessante aqui é como é que a mente não entra em um colapso completo no meio disso tudo. Bom, exatamente entre a força inconsequente do id e a moralidade punitiva do superego, existe o ego. Essa é a parte puramente racional da coisa. O ego atua como um árbitro absolutamente crucial, sabe? Ele é o grande mediador que entra no meio de campo para negociar os desejos imediatistas e bater de frente com a realidade objetiva do mundo externo. É o que o Freud chamou de princípio da realidade. Sem essa peça fundamental ali, tentando encontrar um meio termo seguro e prático todos os dias, a nossa fundação mental simplesmente desabaria com a pressão desse conflito. O inconsciente e os sonhos. Com essa fundação toda já bem estabelecida na nossa cabeça, a nossa navegação vai agora de forma bem mais cuidadosa para as águas mais sombrias e, digamos, misteriosas desse modelo todo. Esse é o verdadeiro depósito gigante de tudo aquilo que a gente reprime ao longo da vida. Mas aí fica a pergunta: como a nossa mente consegue acessar esse porão escuro sem simplesmente enlouquecer? A resposta está nos sonhos. Eles foram descritos de uma forma bem dramática, na verdade, como a estrada real para o inconsciente. A teoria diz basicamente o seguinte: enquanto a gente está lá dormindo, aquele nosso árbitro, o ego, finalmente relaxa suas defesas super pesáveis. E é justo nesse momento exato de vulnerabilidade que os nossos medos e os nossos desejos mais profundamente reprimidos começam a subir para a superfície. Só que tem um detalhe de design genial nisso tudo. Para não causar um choque absoluto na gente, essas coisas aparecem disfarçadas. Os sonhos são a realização desses desejos ocultos, só que traduzidos em imagens simbólicas e umas narrativas visuais incrivelmente mascaradas. É literalmente como se fosse um gigantesco quebra-cabeça. Principais obras de Freud. Vamos seguir em frente e ver como isso se constrói na prática. A gente precisa investigar como essa arquitetura super controversa e revolucionária foi sendo apresentada ao mundo e acompanhar a linha do tempo dessa evolução.
Ali na virada do século, a gente vê a construção definitiva de todos esses pilares teóricos. Em 1899, por exemplo, o lançamento da interpretação dos sonhos oficializa essa ideia da mente como um decodificador de símbolos. Mas olha, tem um conceito absolutamente maravilhoso que ganha vida bem pouquinho tempo depois, lá em 1901, com o livro Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Esse conceito é o famosíssimo ato falho. Sabe aquele pequeno erro na nossa fala ou aquele esquecimento que vem do nada? Pois é, para a psicanálise, um escorregão verbal não é só um acidente biológico qualquer, não. É literalmente o nosso inconsciente deixando vazar pensamentos perfeitamente ocultos. E logo depois disso, em 1905, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade trouxeram todo o alicerce para as teorias sobre as fases do desenvolvimento psicossexual. A perspectiva moderna. Bom, a ciência evoluiu absurdamente, né, de forma exponencial desde o século passado. Então, a gente precisa dar uma olhada muito objetiva para avaliar como essa planta baixa original toda se sustenta nos dias de hoje, vendo as críticas modernas e as contribuições que ficaram. Então, o ponto crucial é manter um balanço muito neutro e cuidadoso dessas estruturas todas. De um lado da balança, muitas teorias bem específicas, tipo o tal do complexo de Édipo, são vistas hoje com bastante ceticismo, ou são até consideradas meio datadas mesmo pelo rigor da ciência atual. Mas, por outro lado, não tem como negar. O impacto dessa fundação original é indiscutível. O Freud foi pioneiro naquilo que a gente chama hoje de terapia pela fala. E a compreensão de que as nossas experiências passadas, principalmente lá na infância, moldam de verdade a nossa saúde mental de hoje, isso nasceu lá atrás, com esse mapeamento clínico. Resumindo, são ideias que literalmente sustentam a terapia moderna até hoje, sem falar na marca eterna que deixaram na literatura, no cinema e na nossa própria percepção do que significa ser humano. Você tem interesse em explorar alguma parte específica da teoria dele, como as fases do desenvolvimento ou os mecanismos de defesa? Essa é a grande questão. O legado da estrutura da mente é incrivelmente vasto. A arquitetura do cérebro tem muitos, mas muitos cômodos secretos que a gente ainda nem chegou perto de entender totalmente. O projeto inicial foi desenhado há mais de um século, é verdade, mas a exploração da nossa própria psicologia está, na verdade, só começando. E aí, a curiosidade despertou para continuar descobrindo o que mais está escondido debaixo das águas geladas daquele iceberg?